O texto A Negativa, de 1925 do Freud, precisa ser lido agora, então, com o conhecimento adquirido a partir do narcisismo. E é interessante que, desde muito tempo antes, a ideia de negativa já vinha se manifestando em todas as formas. Quer dizer, o feio deve ser negado. A frase Narciso acha feio aquilo que não é espelho, aquilo que ele vê no espelho, ele vê bonito, ele se sente belo, é uma frase também enganosa do Caetano, porque a gente viu no Hamlet a frase em que o príncipe faz a mãe dele se ver no espelho do que ela fez. E ela diz que é um horror. E o Cláudio também, exposto pelo príncipe, né, através de Shakespeare. Shakespeare emprega então a ideia do teatro no teatro para mostrar a imagem da pessoa, como ela agiu na realidade para chegar ao poder. Está lá então no Shakespeare e também no Ovídio, né, naquela frase dele: morrerás se conhecer a ti mesmo. Então nem sempre o Narciso vai achar feio aquilo que não é espelho. Ele pode achar feio também aquilo que é espelho. Voltando aqui então à negativa, a ideia da negativa é você negar o desagradável, né? Refutar aquilo que não agrada. E quando for obrigado a ver, leva um choque. Se alguma circunstância mostra a pessoa o resultado, né, as consequências desastrosas dos atos de uma pessoa, é para ela um horror, né? As consequências desastrosas do que uma pessoa fez, ela não quer nem saber, nem ver. Daí então a frase de boas intenções, o inferno está cheio. Pessoa de boas intenções acaba cometendo um crime, né? E vai para o inferno. O texto A Negativa, de 1925 do Freud, foi lido pelo Jacques Lacan, e o Jacques Lacan pede ao filósofo Jean Hippolyte que escreva um comentário, faça um comentário, né? Dê uma aula sobre aquele texto. O texto trata de admitir o controverso, né? No texto negativo, a ideia é admitir aquilo que foi reprimido. E o Freud diz que você admitir o material reprimido traz um ganho intelectual. Se você admitir o que você nega, você fica com conhecimento mais rico. O difícil é encontrar uma pessoa que admita o que ela nega, né? Quem vai querer admitir aquilo que está negando? Quer dizer, mudar de ideia, né? Estou aqui escutando agora e lendo o continho chamado Um para o Outro. Como que o Machado é sutil em mostrar o casal de irmãos como um casal mesmo. Eles se amam como dois namorados. O pai havia dito no leito de morte: vivam um para o outro, né? Façam concessões entre si. Admita o que você negou. Em nome da convivência, você precisa admitir o que você mesmo negou. Senão não vai ter convivência, né?
Se você fez uma coisa que resultou errado, o erro já está mostrando as consequências do seu ato. Querer negar isso é pior ainda. Destrói qualquer relacionamento a pessoa negar aquilo que os olhos estão vendo, né? Mas você está vendo isso. Você está me acusando, tá? Ela vê o erro dela, ela sabe que ela está se acusando através do erro que ela está vendo, a morte da mãe, né? A morte da irmã, o neto autista, ela está vendo que foi por atitude delas que deu esse resultado. Mesmo vendo e sabendo que a culpa, a responsabilidade é dela, se o marido mostra as consequências do que ela está fazendo, ela então diz que é ele que está acusando. Ela já se acusa, mas não quer escutar. O marido chama a atenção para ela então passar a consultá-lo nas decisões. Ele não queria ficar acusando de coisas passadas, não. Queria que ela voltasse a fazer como antes, que era perguntar ao marido antes de dar um Uber para o filho. Foi lá, comprou um carro do Uber que dava prejuízo, deu para o filho, um perigo danado, o menino podia ser preso, no porta-mala, assassinado. Por sorte não aconteceu nada. Mas estava decidindo assim a revelia do marido, causando um desastre um atrás do outro. Então nesse caso a gente vê bem a função da negativa, né? Negar é você não querer admitir aquilo que é feio para sua imagem. O Jacques Lacan pede ao Jean Hippolyte, que é um filósofo, né? E tem 2 textos sobre isso. Um é os comentários de Jean Hippolyte sobre a negativa do Freud, que está no livro Os Escritos de Lacan. O outro texto é uma resposta aos comentários de Hippolyte. Então eles ficam ali na linguagem, nesse jogo de palavras, né? Com o cuidado de um não ofender o outro, parece que fingindo que não estou entendendo. Uma das coisas que a gente mais aprende nas aulas de português, de literatura, é a interpretação de texto. Ensinam muito isso. As professoras, né, tentam transmitir ao aluno uma esperteza que existe no texto, que o aluno não está vendo. Você não percebeu isso, né? Ficam buscando detalhes que seriam então aprender a interpretar a linguagem. Então como ficou um jurista, né, que publicou um livro de 700 páginas tentando explicar o Dom Casmurro a partir do termo embargo, que diz ele que tem também em A Mão e a Luva, e que o Machado colocou no Bento, que é um advogado, a expressão usada no direito, que é o embargo, que ele tinha em mente desde A Mão e a Luva, e colocou no advogado Bentinho. Uma paranoia de interpretação enorme. A gente já comentando antes, é assim, não é que Capitu traiu o Bentinho ou não. É um Machado que traiu o leitor, fazendo uma petalogia, transformando o texto numa briga entre leitores e ele de fora rindo. Por quê? Porque a interpretação de texto, eliminando o narcisismo, fica prejudicada, né?
é necessário trazer o narcisismo para o centro das discussões. Aí você ganha uma quantidade de conhecimento que de outra maneira você não ganha. Fiz até um textinho aqui para um rapaz que é professor de filosofia em Vitória, dizendo assim: olá, aqui é o Adelmo, de um grupo que você faz parte. Rapaz, viemos desenvolvendo um estudo revirando o saber que já se sabe a partir do narcisismo. Revirando o saber que já se sabe, lendo a partir do narcisismo. Pode ser que venha a ti a ter curiosidade por esse modo de leitura, porque é um modo de ir aos fundamentos. Coisa de um mês atrás foi feita uma entrevista que está a seguir na TV Capixaba. Para o caso de vir a ter interesse em dar uma olhada, foi o link aí. Então estou tentando divulgar, o modo de ler, interpretar, centrado no narcisismo do autor, do professor, do analista, do filósofo e do leitor. O leitor, lendo a partir do narcisismo de quem escreveu o texto, compreende muito melhor. Porque o texto também é uma tentativa do autor de se fazer importante frente ao leitor, Tem um narciso do autor ali.